isso não brincadeira. Voltamos agora pelo perfil no Facebook e no Instagram. O pessoal está nos seguindo. Eu acho que o pessoal teve um pouco de dificuldade, peço desculpas, que a gente está tentando arrumar ainda, apanhando. O amadorismo faz parte da live, mas o pessoal está entrando. Eu acho que agora não teve problema. Meu irmão, Diego, um abraço. Larissa, professor Tarnei Nunes, olha aí, um abraço, professor. Tamo aí. Luiz Macedo. Bom, eu acho que agora o pessoal conseguiu, deu uma atrasada. Pessoal também do Insta nos acompanhando agora. Eu acho que agora deu tudo certo. Tudo certo. Isso é falta que o meu companheiro aqui, Dr. Molina, hoje me abandonou. Não tá nos acompanhando. Dr. Felipe Lara, um abraço lá de Corumbá. Rafael Góes, minha sogra, Dalva. Bom, pessoal, desculpa, deu uma atrasada. A gente estava tentando transmitir lá pela página Carlos Hayashida e não pelo perfil. Mas, de novo, vou pedir para que todos os meus amigos que estão nos acompanhando, um abraço, Linda, também está assistindo, para que já vai lá e curtem a minha página no Facebook, Carlos Hayashida. É a mesma coisa do perfil, só que pela página. A página que a gente está aumentando a quantidade de pessoas aí para estar nos acompanhando nas nossas lives. E o pessoal do Instagram também, que quiserem acompanhar a gente lá pelo Facebook, vai lá, Carlos Hayashida, na página do Facebook. Mas continue nos seguindo também no Instagram. Um ótimo abraço. Depois nós vamos fazer uma live dividida com algum convidado. Já estamos vendo o próximo assunto da próxima segunda-feira. E aí nós vamos fazer a transmissão direto por lá. Mas a quantidade de pessoas no Facebook, por isso que a gente prioriza um pouco mais o Facebook. Rafael Nicubo, um abraço. Kelly Pinheira. Pessoal, demos uma atrasada aqui que a gente estava transmitindo no perfil. Já falei de novo, o pessoal chegou. Norberto, um abraço de Brasnorte. Então vamos continuar. Eu vou até voltar um pouco aqui naquilo que eu já falei, para a gente retomar a nossa conversa aqui. Hoje um tema um pouco mais técnico, é direito da relação trabalhista, mas vou tentar o máximo possível falar numa linguagem mais fácil para vocês entenderem melhor a situação. Então pronto, alguns já viram aí, leram um artigo que no começo da pandemia eu fiz, falando um pouco sobre a relação do coronavírus com a relação do trabalho. E hoje, depois do artigo, a gente está entrando aqui principalmente para falar da relação das MP trabalhistas, a MP 927 e 936. Ó, o culpado de tudo chegou. Dr. Rafael Molina chegou, que acabei de falar aqui na live, doutor. A gente teve que recomeçar aqui, que deu uma pane na técnica hoje. Mais um abraço, meu amigo, doutor Felipe Monteiro, exímio jogador de tênis. Pode entrar, vamos lá. Mas tá aí todo mundo já nos acompanhando, nosso vereador Aécio, Fabiano Medeiros, grande Medeiros. Então, retomando. Então a gente já tinha falado sobre esse impacto que ia ter por conta da saúde da pandemia, que ia afetar a relação de emprego. E agora, com essa questão do isolamento social, a diminuição da força de trabalho das empresas, algumas empresas sendo obrigadas a fechar a porta por determinação do órgão do executivo, né? Alguns municípios, governadores, né? Então tem toda uma consequência jurídica que a gente vai impactar a nossa relação de trabalho. Então na última live a gente falou do auxílio emergencial que era para os autônomos, né? Para algumas categorias, para as mães, os CAD único. E o pessoal que trabalha vai ficar desassistido de uma vez? Não. A legislação trabalhista ampara alguma situação, tanto para o trabalhador como para o empregado. E agora a gente teve as edições, pouco tempo atrás, agora no início de abril, a MP 927 e a MP 936. A MP 927, que a gente já vinha falando um pouco,
A MP 927, foi a primeira da medida, a principal coisa que ela tem, que é a vigência dela, é quando durar a calamidade pública por decorrência do coronavírus. A outra situação importante dela, ela abona as faltas dos trabalhadores que estiverem em casa por decorrência do isolamento social. Outra situação importante dela, a questão da força do trabalho. Foi onde força do trabalho não, força maior, que é previsto no artigo 501. Então essa lei veio e o governo falou, olha, a partir deste momento está decretada a situação de calamidade pública e de força maior. O que é a força maior para o direito? Para a gente, os operadores do direito. É quando é inevitável, independe da previsão ou da omissão ou de uma ação do responsável, dos agentes. Então não foi culpa de ninguém, foi algo inevitável que aconteceu e todos a gente sabe aí o que foi a decorrência do coronavírus, mas não estava previsto para qualquer um. Ninguém previu que nesse período aí de pandemia, de quarentena, então não houve culpa de nenhum fator direto ou indiretamente dos empregadores ou do trabalhador. Então a gente fala que ocorreu a força maior. E a MP 927, ela formaliza isso e o governo fala, olha, a pandemia é um caso de força maior. Então, em decorrência disso, vai haver algumas consequências jurídicas. A primeira coisa que houve foi exatamente isso e outras coisas de relação ao trabalho. Então, vou até ler o artigo 501 aqui para os senhores. Entende-se como força maior todo o acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Isso daí é o conceito do artigo 501 da CLT, que fala que é a força maior. Inclusive, para a mídia, o que se discutiu muito por conta dessa força maior e da determinação de fechamento do comércio das empresas, foi o que o nosso presidente da República colocou lá, jogando uma certa responsabilidade para os gestores do artigo 486 da CLT, que é o fato príncipe. Inclusive amanhã a gente vai ter dois grandes juízes fazendo uma live exatamente sobre isso, sobre o que é a força maior e sobre o fato príncipe, a doutora Grazielli e o juiz Molina. Muito interessante que eles vão esgotar bastante o assunto. Hoje aqui a gente não vai aprofundar, que a gente vai dar uma noção geral desse impacto das situações. Mas essa força maior, como ela foi decretada, inclusive já na legislação vigente, por meio dos artigos 501 até 504, ela já regula a relação de trabalho quando é decretado a relação de força maior, a situação de força maior com a relação de emprego. Um abraço grande, Arthur de Lara, meu amigo, meu compadre. Cuida aí da minha filhada, hein? Aqui é só na cobrança. Um abraço, meu amigo. E tem inclusive algumas medidas, que há muita gente falando algumas coisas e não tem um consenso ainda. Lembrando, meus amigos, que essa questão trabalhista, a gente entende que muita coisa é muito recente e a gente não sabe como que vai se dar a jurisprudência dentro da justiça laboral. Então vai demorar um pouco para a gente ter uma uniformidade de decisões e de entendimento pessoal. Então alguns estão tendo alguns pensamentos. Eu vou aqui, já falo inclusive, ler ou assistir um pouco aqueles operadores de direito, o professor juiz Otávio Calvé, ele tem lá um curso sobre a relação trabalhista em época de pandemia, gratuita na plataforma da SERS. Então eu acho bastante importante para os operadores jurídicos do direito ver lá que ele explana bastante. E eu tenho muito o meu pensamento focado um pouco no dele, principalmente nessa questão da força maior, a responsabilidade do gestor que determinou. Então está lá no artigo 502 da nossa CLT, que ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção de empresa, aqui é importante que o artigo 502 ela não fala de paralisação ou suspensão, mas ela fala que
por conta dessa força maior, a empresa tem que fechar. Então o artigo 502 ela fala que dos estabelecimentos que trabalha o empregado é assegurada, quando despedido, uma indenização nas formas. Essa indenização que é um grande embate entre os estudiosos, os juristas que estão falando a responsabilidade, qual seria essa indenização. Eu vou pelo entendimento do professor Otávio Calvé, que fala que essa indenização por conta, a nossa CLT é mais antiga que é a Constituição de 88. Então ele entende que com a Constituição de 88, que acabou ali a situação da estabilidade de 10 anos para o trabalhador e o surgimento do Fundo de Garantia, a gente entende que essa indenização é a indenização compensatória que hoje é o Fundo de Garantia. Então, para a gente que entende nesse sentido, nós não estamos falando das verbas trabalhistas de saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais, 13º, aviso prévio, até porque que já adianto que no caso de força maior não tem aviso prévio. O aviso prévio é quando a gente fala com antecedência uma previsão de extinção do contrato de trabalho. Em tempos de força maior não há questão de previsibilidade, então não tem por que se falar sobre aviso prévio. Mas o artigo 502 ele fala que tem sim direito o trabalhador e a empresa de cobrar o agente responsável ali ou por uma situação essa indenização compensatória, que por nosso entendimento é a multa do Fundo de Garantia. Então ela garante metade dessa verba. Então nós estamos falando que é metade dessa multa. A multa é 40% do Fundo de Garantia. Então, conforme o artigo 502, a gente está falando em 20% da multa do Fundo de Garantia, que seria essa indenização por conta de extinção de empresa por força maior. Agora, a gente também não pode deixar de analisar que essa norma ela pode ser flexibilizada, e aqui eu chamo uma grande questão para o momento, que é a questão da boa-fé que tanto o trabalhador como o empregado na relação de emprego tem que ter para a preservação do seu trabalho. Então, amigos, aqui a gente não está naquela de que quem vai enganar quem vai sair em situação melhor do que quem. Aqui o momento não permite esse tipo de situação e quem vai sair ganhando. Aqui todo mundo está no mesmo barco e aqui todo mundo está discutindo maneiras e formas de preservar o emprego e a renda no Brasil. Então, a gente entende que a flexibilização da lei trabalhista nesse momento, verificando a boa-fé, que olha, o empregador está puxando essa questão de diminuir, de utilizar a força maior, o artigo 502, para diminuir a contenção de despesas, para manter a sua empresa em funcionamento, a gente entende e acredita que os juízes vão levar em consideração isso daí quando forem realmente para ser decidido o litígio diante de um juiz trabalhista. Tá bom? O artigo 503 da CLT, ele fala de uma redução de 25% da jornada de trabalho do trabalhador no caso de força maior. E aqui é um entendimento pacífico nosso, dos juristas, dos doutrinadores, de outras decisões da própria jurisprudência, que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição. Então, para ver essa questão de redução, e aí nós vamos falar, inclusive, na MP 936, que ela vem regulando um pouco essa questão da redução, mas tem que ser mediante acordo ou convenção coletiva. Um abraço, Lacerda de Cáceres, Nega de Nobres, nossa campeã de fisiculturismo nos acompanhando. Muito bacana. Pessoal, eu vou lembrar de novo aqui que a gente teve um atraso hoje. Nas próximas lives nossas, nos acompanhe, já curte lá a nossa página no Facebook. Carlos
Vamos lá então. Então o artigo 503 nós já falamos, não foi recepcionado, mas também a própria medida provisória depois acaba fomentando. Um abraço, Fer. Faz tempo, saudade que a gente, na época de cenário aí, a gente não conversa. Inclusive a MP, ela prevê esse limite constitucional, que essas relações questionadas, ela tem os seus limites dentro da Constituição. Então, por isso, a gente entende também que não é o caso da gente perder. Lembrando sempre nessa questão da boa-fé objetiva. Tanto que o artigo 504, ele fala que comprovada a falsa alegação de motivo de força maior, cairia essa questão compensatória no caso. Mas também não vai haver problema, porque no caso foi decretado a questão de força maior por conta do coronavírus. Um abraço, Elvino, nosso amigo de Varda Grande. E aí houve essa questão da responsabilidade dos gestores no artigo 486, que é o fato príncipe. A grande questão que a gente fala e até entende, mas que para essa responsabilidade ser colocada para o gestor, é só quando realmente a decisão do gestor for de encerramento da atividade. Então o entendimento meu, que acompanha alguns outros doutrinadores, é que a suposição de baixa de venda, de produtividade da empresa, isso daí não caracteriza a responsabilidade do fato príncipe do 482 e a responsabilidade da autoria. Agora, no caso aqui do comércio, onde foi determinado o fechamento das portas do comércio, de shoppings, por exemplo, que houve essa questão, aí a gente entende sim que o empresário ou o trabalhador pode chamar na lide, né, a autoridade que determinou o fechamento do encerramento das atividades. Agora essa determinação ela tem que ser direta. E lembrando, como a gente ia falar, não é de todas as verbas trabalhistas por conta da rescisão que o gestor pode ser responsabilizado. A gente acredita que num estudo mais razoável, mais ponderado, que essa responsabilidade é sobre a indenização compensatória, que no caso agora está referindo à questão da multa do fundo de garantia dos trabalhadores quando são demitidos sem justa causa, tá ok? Ou por atividade, que é o caso que nós estamos falando. Um abraço, Luna. Então a gente entende que essa ordem de encerramento da atividade pode sim ser responsabilizado os gestores, mas desde que forem a ordem determinante para o encerramento da atividade, sem a gente supor preposições de baixa de atividade, ou se aquilo ou outro que a gente pressupõe abaixo, tá bom? Pessoal, vou acelerar um pouco aqui, diferente das demais, mas aí no final, o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, pode deixar registrado aí, que a gente vai responder os senhores aqui, qualquer dúvida que a gente tiver. E essa medida, o que trouxe importante também para a gente? Que essas questões, né, para preservação do emprego ou a renda, elas poderão ser adotadas pelos empregadores e outras medidas também. Entre elas aí o teletrabalho, a concessão de férias, o aproveitamento e antecipação de feriados, né? Um abraço pessoal de Sapezal que está assistindo, nosso amigo Paulo. E o banco de horas. Teve dois incisos aí que o próprio presidente ele revogou no outro dia, que era a questão da suspensão dos contratos de trabalho. Isso daqui foi revogado, os dois artigos, que prevê a questão da suspensão e do direcionamento do trabalho para a qualificação. Isso daqui então vamos deixar para trás aí da MP 927 e vamos se ater principalmente nessas situações. E teve o diferimento e recolhimento do fundo de garantia, que os empregadores principalmente estão mais atentos sobre isso, mas esse parcelamento daí foi prorrogado e vai ser parcelado em 3 vezes esses últimos meses da pandemia, tá ok?
Então, sem cobrança de multa, os empregadores aí que é responsável em fazer os depósitos, recolhimentos fundiários dos seus trabalhadores, a gente ganhou aí um pouco de fôlego e foi prorrogado o prazo para esse recolhimento do fundo de garantia e o parcelamento em 3 vezes. Uma questão muito importante que acho que o Brasil descobriu foi a questão do teletrabalho. A teletrabalho, que ele já foi regido pela reforma trabalhista, a MP veio e considerou algumas questões para a utilização do teletrabalho. Inclusive que neste caso agora, pela MP, por decorrência da pandemia, o empregador unilateralmente ele pode determinar o regime de trabalho do teletrabalho. Que tem um pouco de diferença do regime do teletrabalho importante para a gente aqui. Principalmente que eu vejo é a questão que ele desconsidera a questão do controle de jornada do trabalhador que está nesse regime do teletrabalho. Lógico que tem algumas exceções, lógico que tem algumas formas de relação de emprego, de atividade desempenhada dentro do horário comercial, mas o mais interessante desse regime de trabalho é a desconsideração do artigo 62 da CLT, aquela obrigação do ponto, né, de controlar a jornada de trabalho do trabalhador. Então, presume-se que o empregado ele tem uma liberdade maior no seu trabalho em casa, e aí, como não vai ter aquelas formas de controle de jornada, então é dispensado esse controle por conta. Então o trabalhador trabalha dentro do seu tempo e dentro das suas atividades e produz. E a gente vê, inclusive, o judiciário fazendo muito, os juízes, inclusive, fazendo o trabalho por teletrabalho, e muito está se vendo aí a questão da produtividade. Então muita gente descobrindo as ferramentas, inclusive tecnológicas, que ajuda a gente a fazer. É um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente conversando um pouco mais com vocês, debatendo alguns assuntos jurídicos, né? Por forma de instrumentos eletrônicos. E essas questões, inclusive a questão do computador que a empresa coloca para o empregado trabalhar, as ferramentas de transmissão do teletrabalho para fazer as conferências e tudo, essas despesas também são reguladas nesse regime. Inclusive fica a cargo do empregador o recorrente. Inclusive fica por conta do empregador. Agora, por conta da lei, inclusive, o empregador ele tem até 30 dias para fazer essa despesa, por conta do regime emergencial que aconteceu por força maior, que a gente já falou, para ter essas depois de trabalho. Lembro que essas medidas são feitas para preservação do emprego e da renda. Então é importante a gente ter esse entendimento também, tanto o empresário como o trabalhador, que estamos em período de flexibilização. Não adianta aqui a gente entrar em disputa para ver quem vai ganhar mais ou não. O importante aqui, que se busca através do executivo e do legislativo, é a preservação desses empregos. Lógico, para não afetar uma segunda onda que a gente prevê que acontece, que é o abalo da economia. Então isso é para dirimir um pouco essas questões. E a MP ela coloca também que para essa convocação para o teletrabalho o prazo é somente de 48 horas de antecedência. E se não tiver, a empresa não tiver os equipamentos e colocar o trabalhador na casa dele e não deu condições de trabalho para ele, aí fica por conta a responsabilidade da empresa de passar os meios tecnológicos necessários para o trabalho. Enquanto isso ainda não se ajeita e ele não consiga produzir, é tido como trabalho normal e sendo responsável a empresa em pagar o salário do trabalhador. Antecipação de férias. Eu vejo uma medida excelente. Inclusive eu estou de férias.
na assessoria da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa ela colocou em férias, o objetivo era colocar 80% dos trabalhadores de férias, deixar somente o pessoal trabalhar no teletrabalho e, quando necessário, as atividades um percentual menor por conta do isolamento. Algumas escolas, aquela questão da redução de mensalidades, que a porcentagem está se discutindo muito aqui no estado, algumas escolas, ao meu ver, foram muito inteligentes. Elas também anteciparam as férias escolares. E a MP, no caso, ela coloca isso, ela legaliza a antecipação de férias e coloca alguns quesitos que flexionam de acordo com a lei. Aqui a comunicação é somente no prazo de 48 horas de antecedência, para colocar o funcionário de férias. Ele antecipa as férias do trabalhador. Não era o que todo mundo queria, mas ninguém queria também essa calamidade pública que nós estamos passando. Então, férias, como o teletrabalho, é uma ótima opção para os empresários fazer para os seus funcionários, e uma medida prevista aqui na MP 927. Essa questão das férias, ela tem um período mínimo que está prevista na nossa MP, que é um prazo de 5 dias no mínimo que tem que conceder. Menos que isso, não pode. Como podemos formalizar essa questão de antecipação de férias? Mediante acordo individual escrito. Então, na legislação trabalhista hoje, inclusive nessa MP houve o questionamento constitucional dela, muito por conta da deliberação de algumas dessas negociações de empresário e trabalhador fazer em nível individual e não trazer categoria, colocando o sindicato por meio de acordo coletivo ou por meio até de convenção. A medida veio e colocou isso, que para ter antecipação do teletrabalho, contrato individual escrito. Ela flexibiliza. Eu penso que para o momento a gente tem que dispensar certas burocracias e fazer de acordo, lembrando sempre na boa fé, tanto do trabalhador como do empresário nessas questões. Mas para evitar a situação não pode ser verbal, tem que ser então por meio instrumentado de um acordo individual de trabalho. E lembrando, lógico, que o grupo de risco tem preferência para o gozo de férias nessas questões, tá bom? Ao contrário também, a MP trouxe que é a questão da suspensão de férias de alguns setores essenciais para a gente passar por essa pandemia, que é o caso dos setores de alimentação, farmácia, saúde, distribuição, entregadores, né, os motoboys aí. Hoje o empregador, por conta da MP, ele pode inclusive suspender. E logicamente o pessoal de saúde, que vem fazendo um ótimo trabalho. Quero aqui inclusive dar meu abraço, meus parabéns ao pessoal da área de saúde, que vem realizando um trabalho fantástico, né? Fenomenal, e é isso que a gente espera de outras categorias também, como os caminhoneiros, como os próprios motoboy, que vem fazendo um serviço aí, suprindo aí a deficiência no momento de vários outros setores para um bem maior. Eu acho que realmente nesses momentos de crise que a gente vê algumas ou outras categorias que acabam se esforçando mais, tendo uma questão muito maior para o bem de toda a sociedade. Então, parabéns aqui a essas pessoas que vêm trabalhando aí, verdadeiros heróis, segurança inclusive também, e saúde nesse tempo de pandemia. E o pagamento? O pagamento da conversão aí dessas férias antecipadas, né, e o 13º. A MP também prevê que ela pode o terço de férias até dia 20 de dezembro. Ela também coloca isso daí para aliviar, lembrando, preservação do trabalho e da renda. Então, para entrar de férias tem que ser no mínimo 48 horas de antecedência, no regime de normalidade nosso. A MP, ela deixa para o empregador fazer o pagamento do constitucional de férias do trabalhador até dia 20 de dezembro.
Também férias coletivas, não vou entrar muito aqui, mas também a MP trouxe a questão da antecipação por férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados. Aí a MP ela divide e dá uma maior liberdade para o empregador nos feriados não religiosos, e os feriados religiosos ele coloca sobre acordo, sobre negociação, para discutir essa questão da antecipação de feriados religiosos. Mas os feriados comuns, eles podem ser antecipados e depois, antecipado e depois descontado lá na frente nos dias, tá bom? E o banco de horas também. Então fica autorizada a interrupção das atividades do empregador e a constituição de um regime especial de um banco de horas em favor do empregador ou do empregado, estabelecido aqui por meio, ou pode ser coletivo, ou individual, para compensação até 18 meses contada a data do encerramento do estado de calamidade pública. Então, pessoal, em suma, bem rápido aqui a gente passou um pouco da MP 927. E agora nós vamos entrar na 936, que a 936 ela garante, institui o programa emergencial de manutenção de emprego e renda, que é o que? É a transferência de renda do governo para ajudar o trabalhador e a empresa, lógico, que alivia um pouco a condição da empresa, dando essa oportunidade do governo ajudar financeiramente o trabalhador. Um abraço, Gessi, aniversariante no final de semana, sábado, um abraço. Meu primo Rogério, aquele abraço também. Então a MP 936, ela traz esse benefício emergencial. E o que é em suma isso? Ela, na caso de redução ou suspensão do contrato de trabalho, redução de que sentido? Nós vamos reduzir sua jornada. Nesse período de pandemia, nós vamos reduzir a jornada de trabalho, que era de 8 horas para cada um, nós vamos trabalhar 4. Nós vamos fazer uma redução de 50%. Só que nós vamos reduzir a jornada de trabalho e proporcionalmente nós também vamos reduzir a remuneração. Ou nós podemos, no caso, até 60 dias a suspensão do contrato de trabalho. E para essas medidas de redução e suspensão, o governo entra financeiramente fazendo o pagamento desses trabalhadores que a empresa optar por essa situação. A gente vai falar um pouco. Para todo mundo que pode, para todas as empresas podem adotar essas medidas. Algumas outros quesitos que a gente vai entrar depois, mas de grosso modo, optante pelo simples, micro, pequena, todas as empresas podem adotar essas medidas aqui do benefício emergencial. Para os trabalhadores, a redução de jornada e do salário, a suspensão poderá ser estabelecida por meio de acordo individual. Os trabalhadores que recebem salário igual ou inferior a R$ 3.135, que equivale aí ao valor de 3 salários mínimos. E para os trabalhadores que recebem o salário igual ou superior a R$ 12.202,12, que é 2 vezes o limite da Previdência. Então colocou para esse e deixou o meio ali, que só pode ser regido por meio de acordo coletivo. Esses dois aqui grupos que eu falei, de até 3 salários mínimos, e os que recebem mais de 2 vezes o valor da Previdência, que é R$ 12.202,12, esses aí podem fazer essas duas medidas, tanto de redução de jornada e redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho, por meio de acordo coletivo. Beleza, e essa redução? Essa redução a MP colocou fracionadas para esses trabalhadores de acordo individual, que ele só pode fazer essa redução de forma de 25%, 50% e 75%. Lógico que ele vai fracionar e deve ser
a fração da redução da jornada correspondente à fração da remuneração. E também o benefício emergencial, ele vai ser correspondente a essa fração da redução. Se você reduziu 25%, os demais valores, né, cabe à empresa, e o restante, o governo ele vem com 20% do valor do seguro-desemprego que ele deveria receber. Agora é importante colocar aqui, essa medida não está antecipando o seguro-desemprego. Ela coloca como analogia o valor do seguro-desemprego e os requisitos ali para ver o valor que cada trabalhador ele vai oferir, mas ele não está antecipando o seguro-desemprego e não é seguro-desemprego. Então é dinheiro novo que o governo está colocando para fazer o pagamento desse benefício. Não é dinheiro do seguro-desemprego. Então, se por exemplo ele faz essa questão da suspensão ou da redução, e a gente vai ver que também o trabalhador tem uma certa estabilidade, mas depois ele venha a ser demitido sem justa causa e fazer direito do uso do seguro-desemprego, não vai ter impacto nenhum. O trabalhador ele vai receber normalmente o seu seguro-desemprego. É só por uma questão de cálculo do benefício, tá bom? Um abraço aí, meu vizinho Alain, nos acompanhando. Um abraço. Então, como a gente falou, tem essa questão da redução. Dentro do que a gente colocou, acordo coletivo para os dois grupos, de até 3 salários mínimos e acima de 12.212, pode fazer. E o meio ali, que até há alguma crítica, né, da doutrina, de alguns estudiosos, advogados debatendo, que esse pessoal do meio aí, né, pode ser mediante acordo coletivo feita essa questão, bem como o fracionamento, estabelecido mediante só acordo individual, 25%, 50% e 75%. Tá bom? Um detalhe, que esse acordo firmado, ele tem um prazo de até 10 dias para ser informado ao Ministério da Economia, e a partir dessa comunicação, o Ministério da Economia tem 30 dias para realizar o pagamento, tá? Então, se houver culpa, desídia da empresa não informar, a responsabilidade continua sendo da empresa e ele só vai receber o benefício após a comunicação realizada. E a parcela do benefício, como eu falei, após comunicar, tudo certinho, 30 dias da comunicação, o trabalhador vai receber do governo esse valor. O Ministério da Economia está regulando essa forma de pagamento e essa forma de comunicação que as empresas deverão fazer. Juntamente aí, muitas empresas, a gente mesmo aqui, utiliza muito os nossos contadores. Eles que têm normalmente já um know-how maior aí de realizar essa comunicação para o Ministério do Trabalho, e agora lembrando que não é para o Ministério do Trabalho. Essa informação tem que ser comunicada para o Ministério da Economia, tá bom? E frisando mais uma vez, em que pese o valor é o valor do seguro-desemprego, não tem nada a ver com o seguro-desemprego. Então esse valor vai ser calculado. Se der tempo, eu até falo para vocês um pouco dos requisitos do seguro-desemprego. Se não, procurem aí, tem alguns sites inclusive que ele faz o cálculo. Você coloca lá no Google, cálculo do seguro-desemprego 2020, porque cada ano que se passou houve uma alteração de valor desse benefício e também da forma de cálculo. Então coloca 2020 que vocês vão fazer uma simulação lá e vão ver o valor que vocês têm direito. E também a questão de tempo de duração do trabalho, que isso aqui não afeta essa questão do seguro, tá bom? É dinheiro novo que está sendo colocado para ajudar a manutenção do emprego e da renda. As empresas que têm valor a mais superior à renda bruta de 4.800.000 no ano de 2019, aí somente 70% do valor do seguro-desemprego. Mas não vamos entrar nisso daí, que não é o caso do pessoal que nos acompanha, mas só para os senhores saberem que tem uma certa
alguns requisitos, é uma ajuda que fala lá, uma contribuição para as empresas que têm um rendimento maior aí de 4.800.000. Eles não pagam 100% o benefício, como nesses exemplos que a gente passou para os senhores aqui, que é 100% transferência de renda para o trabalhador do governo federal. Quem não pode ter esse benefício? Os ocupantes de cargo público, os que tiverem em gozo dos benefícios de prestação continuada, que é os benefícios do INSS BPC, que a gente chama, não podem fazer parte disso. Aqueles que já estão recebendo seguro-desemprego também não podem optar por essa questão do benefício emergencial. E aqueles que tiverem em gozo também com a Bolsa de Qualificação Profissional, que é da Lei 7.998, também estão excluídos desse benefício emergencial para garantia e manutenção do emprego, tá bom? E para os trabalhadores intermitentes, que é um outro regime de trabalho que a reforma trabalhista trouxe, que é aqueles que podem ter mais de um vínculo, né? Tem muitos garçons que trabalham nesse regime, aqueles vendedores, principalmente de loja, que eles fazem os bicos, que agora é formalizado, que é registrado, que eles trabalham por hora e recebem proporcionalmente aqueles que eles trabalharem, que a gente chama de trabalhadores intermitentes. A MP coloca que eles farão direito ao benefício do auxílio emergencial, que é aquele valor de R$600, tá bom? Eles não entram aqui nesse regime do valor equiparado ao benefício do seguro-desemprego, mas eles vão ter direito ao benefício do auxílio emergencial, daquele da Caixa Econômica, que a gente tanto discutiu e está vendo as filas aí dentro do Brasil, tá bom? Sobre a redução a gente já falou bastante, né? Essa redução daí ela pode ser fracionada, lembrando, 25, 50, 75. É um cálculozinho simples por hora que é essa redução. Lembrando que aí a jornada de trabalho normal de trabalhador de 48 horas, de 8 horas diárias, 48 horas semanais, o divisor é 220, então pega o valor daquele salário cheio, divide por 220. Aí vai dar o valor da hora trabalhada e essa fração ela vai ser por 110. Então ele pega aquele valor vezes 110 horas, é o valor da diminuição, da redução do salário da jornada dele. Essa questão que eu coloquei, o nome que a doutrina chama é de ajuda compensatória, que a MP coloca, que é o garantido. Outras coisas que a MP coloca, lógico que ela é mais profunda, aqueles que estão me assistindo, que é operadores do direito, que trabalham com isso, né? Interessante pegar, fazer uma leitura da lei ali, da MP, da medida provisória, para ver que tem outros pormenores, outras questões acessórias importantes para o procedimento. Mas o que eu coloco aqui para os senhores que estão nos acompanhando, que a Justiça do Trabalho, ela já existia uma legislação que preocupa com essa situação para ver, tratar a questão da pandemia, da calamidade pública, da força maior, e o governo está colocando medidas provisórias para tratar essa relação. Lembrando que é somente para o período, para este período, depois volta-se à normalidade. Pode ser prorrogada, mas por enquanto é no tempo que durar a calamidade pública. E lembrando, meus amigos, isso tudo é pela preservação. Então aqui eu sou advogado trabalhista, praticamente 10 anos, já advoguei muito para a empresa, advogo também para trabalhadores. Aqui não é uma questão de a gente sair ganhando, ou do empregador pagar menos, ou do trabalhador ganhar mais. Aqui o que estamos importando é com a questão da manutenção do emprego. Nessas questões do 936, eu estou vendo uma pergunta, mas já respondo, ele tem uma certa estabilidade de acordo com o período que se tem. Então,
O entendimento é que se ele teve uma suspensão de 30 dias, ele tem uma estabilidade de trabalho mais 30 dias depois que ele volta. Proporcionalidade. Também uma grande palavra que nós temos que utilizar nesse período de exceção, nesse período de calamidade pública, nesse período de flexibilização das leis trabalhistas. A gente tem que utilizar muito, bem como a relação de consumo. Eu vejo que aqui, além da preservação, a palavra é proporcionalidade. Então a relação de emprego, a relação de consumo, várias relações que a gente está tendo no momento de crise, se a gente colocar em cima das nossas negociações pessoais do dia a dia ou jurídicas, e a gente colocar a boa-fé e a proporcionalidade dentro das nossas decisões, eu garanto que a gente não vai ter dissabores jurídicos. Nós vamos estar tomando medidas bastante concretas, morais e proporcionais para o momento que a gente vive. Um abraço, Nelson, nos assistindo agora aí. Pessoal, mais uma vez, pedir desculpa, a gente atrasou aí uns 15 minutos que a gente estava lá na página do Facebook que foi criada, tá novo, não tem postagem nenhuma ainda lá, mas na próxima segunda-feira, 8 horas, nós já estamos discutindo o tema que nós vamos trazer para vocês. Não precisa nem eu divulgar para os senhores mais, mas todas as segunda-feiras, 8 horas da noite, nós vamos estar aqui debatendo algum assunto atual para a gente trazer para você e passar um pouco do pouco conhecimento que a gente tem, mas que a gente, nesse momento, principalmente, dividindo com vocês que são nossos amigos aí e podem divulgar também, que o importante agora é que a informação chegue a quem está precisando. Muitos pequenos empresários, por isso aqui muitos que eu vejo que são trabalhadores, podem colocar para os seus patrões, para os seus empregados, que olha, antes de ser demitido, calma aí, eu não quero ser demitido agora. Tem opções que o governo está colocando para a gente. Por que o senhor não dá uma estudada na questão da redução da jornada de trabalho, na questão de redução? Eu aceito reduzir um pouco para mim não perder depois da pandemia o meu emprego. Ou vamos suspender, o governo ajuda, vai te aliviar. Se o problema é o pagamento de folha, vamos suspender o contrato, eu vou receber um pouco menor. Às vezes nem impacta muito, o pessoal de salário mínimo ali, salário comercial, é praticamente 100% que estão recebendo. Suspensão 60 meses e para redução 90 meses. Não pode extrapolar 90 meses nenhum dessas medidas aí de flexibilização da relação de trabalho, tá bom? Então vamos colocar essas opções. Inclusive também tem outras MP que a gente não vai falar agora, que é a 944 e 945, que inclusive tem até um empréstimo, um financiamento de folha, que o governo está colocando dinheiro para as empresas pagarem folha, especificamente folha, que vai ser o grande problema que nós vamos enfrentar nessa pós-pandemia, que é a relação de emprego, a economia, a renda. E isso vai afetar a vida de praticamente todos nós brasileiros. Então, meus amigos, me despeço aqui de vocês, meus amigos do Instagram, continuem nos seguindo, nós vamos destinar aí um assunto, uma pauta dentro aí do formato do Instagram, chamando uma pessoa convidada para a gente estar debatendo um assunto importante, mas levem com vocês aí o que é o objetivo da legislação e da população como um todo, que é a preservação. Nós temos que sair desse momento de crise, que acabe o quanto antes, mas também temos que pensar no depois. Então não vamos pensar só no agora, não vamos pensar em querer ganhar agora, falir as empresas e depois não ter trabalho. O importante aqui é a manutenção, a garantia. Não existe trabalho sem empresas. Então a gente já vem de uma reforma trabalhista que veio discutir, colocou vários regimes de trabalho para aumentar o emprego e renda no Brasil. Fomos pegos aí por uma força maior, que é essa questão do coronavírus, do Covid-19, mas a gente não pode perder a fé da continuidade da relação de trabalho, bem como da nossa vida.
E encerro aqui, 1 hora, a gente teve a perca de alguns minutos aí por conta dessa questão que a gente estava transmitindo pela página. Mas deixa um abraço aqui, inclusive podem me sugerir pautas. Podem me sugerir pautas que vocês estão com dúvidas aí, que acham interessante para o momento, que a gente vê a possibilidade de estar fazendo uma live aqui para vocês. E já convidando para a próxima segunda-feira, na nossa página, não aqui no perfil, às 20 horas. Tá bom? Um abraço a todos e até mais.